Pessoal, bom dia a todos aí, sejam bem-vindos, né? Mais uma aula aí de laboratório de programação aplicada. Vamos dar sequência aí no que a gente estava fazendo semana passada, que é olhar agora do ponto de vista de eletrônica o que eu tenho, né, interno ali ao Arduino, no caso é o microcontrolador que nós estamos usando na disciplina, mas o que eu tenho interno de um modo geral aos microcontrolador ou microprocessador que nós vamos estar utilizando aí e que dispõe, né, dessa função interrupção. Como que isso funciona? A aula de hoje, então, eu vou tratar sobre as questões que eu deixei aqui na última aula. Então eu começo respondendo aquelas duas perguntas. E algumas pessoas, o Caio e eu acho que o Pedro, entraram em contato comigo sobre adiamento do trabalho que está para ser entregue, se eu não me engano, no domingo. Eu faço os comentários sobre esse trabalho aqui ao final da aula, tá? Então só aguardar aí. A aula de hoje ela é bem pequena e bem simples, bem tranquila aqui da gente desembolar. Então vamos lá. Bom, na aula passada eu deixei duas sugestões de exercício aí para vocês estarem pensando. Quais foram as sugestões, né? Primeira coisa, retirei do texto, né? Aliás, do código que eu tinha dado no exemplo, eu tirei duas linhas de comando. Primeiro, a volatile byte state igual a low. E então, o que faz esses comandos, né? O byte state ali, a gente sabe que o byte você está declarando uma variável que ela vai armazenar caractere, certo? Que ela vai estar armazenando caractere, então por isso do byte. E state é o nome da variável, né? A ela você está atribuindo o valor low. Então esse parte final do comando já é de conhecimento nosso. É só pensar um pouquinho que o byte state aqui você está definindo state como uma variável do tipo byte. E a variável state você está atribuindo para ela o valor low. Pronto. Isso nós já vimos, apesar de ainda não ter usado isso, mas é o mesmo procedimento que a gente faz para declarar que uma variável é igual a inteira, é igual a um float e você inicializa ela. A questão que muda aqui é essa declaração inicial de volatile, né? Ou se a gente fizesse aí uma tradução para o português bem grosseira, você está declarando uma variável do tipo volátil. O que isso significa para a gente, né? Então, o que o volatile vai modificar na nossa programação, no processamento do Arduino? Essa é a pergunta. O que isso está fazendo? E na declaração do modo de funcionamento do pino, a gente coloca que o pino da interrupção ele vai estar numa estrutura de entrada pull-up, né? Então, o que é esse pull-up aí? O pino de interrupção, interrupt pino, que foi um pino que foi definido, né? O pino 2 ou 3, aí para quem lembra da aula passada. Então, o pino 2 ou pino 3, por que eu posso declarar ele aí como input? Input pull-up, né? O fato de declarar ele como input é tranquilo, não, ele é só uma entrada. Agora, por que uma entrada do tipo pull-up? O que isso afeta para mim no microcontrolador? Então foram essas duas questões aí em aberto. Então vamos por partes respondendo. Primeira questão, então o que é o volatile, né? Essa declaração aí para o Arduino de volatile, ela é um qualificador de variável, tá? É uma declaração que declarada antes do tipo da variável que modifica o modo como o compilador, ali no caso o Arduino, o microprocessador e o programa tratam essa variável. Então é uma declaração especial de variável. É uma declaração, quando você usa o volatile, é uma declaração em que você está dando uma característica especial àquela variável a qual você declarou ela como volatile, ok? E qual é essa condição especial que nós estamos
declarando. Então, o que eu estou fazendo de diferente na minha variável quando eu qualifico ela como uma variável do tipo volat? Bom, uma vez que a gente declara uma variável do tipo volat, isso significa que ela pode ter o seu valor alterado sem ser dentro do seu código principal. Lembra que o código principal, o nosso looping principal, a gente pode alterar valores, a gente pode fazer incremento ou decremento de variáveis, mas algo que está sendo controlado pelo próprio looping principal. Então você está rodando em loop e que essas variáveis estão sendo alteradas de acordo com uma leitura analógica, de acordo com uma leitura de um sensor ultrassônico, de um sensor de luz, ou de um outro sensor digital aí que pode utilizar, por exemplo, uma comunicação do tipo I2C, não teria problema nenhuma, tá? Agora, quando eu uso volatile numa variável, essa variável ela não é alterada dentro do looping principal. Ela é alterada quando, tá? A gente tem uma programação paralela. Então você tem o looping principal rodando e você tem uma outra parte do seu processador esperando um comando. Ou se ele tem mais de um núcleo, ele tem outro núcleo que está rodando essa variável, e essa variável afeta automaticamente tanto o looping principal quanto o lugar que ela está rodando, que é essa programação paralela e usando thread, né? Thread, então você tem mais de um programa rodando no seu microprocessador simultaneamente, tá? No Arduino especificamente, a gente só pode declarar variável do tipo volatile se for uma chamada de interrupção. Então ela só vai funcionar se você tiver usando ela para tratar uma interrupção. Porque lembra que eu falei na aula passada que a interrupção ela é um compartimento separado que está lá monitorando. Ele é um vigia. Ele está lá monitorando se vai chegar, se o estado, né, do pino que ele está monitorando, se esse estado ele vai sair de baixo para alto ou de alto para baixo. Quando isso acontece, ele detecta de acordo com a configuração e ele chama, então, ele tem, né, nesse momento aí, ele altera essa variável, tá? Enquanto o código principal está sendo executado. Então ela é muito bacana aí de ser feita. Então essa é a característica. Lembrando que a característica, a variável volat só serve no Arduino para quando eu estiver trabalhando com o serviço de rotina, né, de interrupção, ou com a rotina, o serviço ali de rotina de interrupção, Interrupt Service Routine. Então, quando eu estiver mexendo com interrupção, eu preciso declarar para que eu consiga alterar o estado da minha variável, ok? Então, essa é a grande sacada dessa declaração ali de volatile. Então, essa é a resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta é resistores pull-up, né? Que é o que muda ali, porque declarar um pino como entrada, ok. Agora, por que uma entrada com pull-up? Na verdade, o pull-up, tá? Ele é para a gente poder fazer uma mudança eletrônica em termos de valor de tensão. Então, imagina que você tem lá um resistor, um processador que trabalha em 5 volts, você está chegando com um sinal de 3 volts. Pode ser que a diferença de nível seja tão grande que um não consegue conversar com o outro, ou se um conversar com o outro, os dois vão acabar queimando, tá? Então o que você faz? O resistor pull-up ele é um circuito de proteção que mantém essa estabilidade de nível lógico do ponto de vista de tensão. Se eu estou trabalhando com 3.3 volts ou se eu estou trabalhando com 5 volts. Então ele faz essa interface para mim de diferentes tipos de dispositivos novos, possivelmente operando em tensões diferentes, tá? Qual que é a grande sacada desse resistor pull-up?
Ele faz isso, ele altera essa lógica usando eletrônica. Então ele usa resistor apenas e uma chave. Então ele tem uma chavinha, liga e desliga, e um resistor associado a essa chavinha. O acionamento da chave faz para mim, então, essa transição aí de sinal. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos justamente entender como que esse circuito aqui funciona, primeiramente, de forma manual. Então, se eu ponho um botãozinho mesmo lá do lado de fora, como que isso está resultando para mim? É isso que nós vamos estar vendo aqui. Então, veja, o diagrama de um resistor pull-up é exatamente esse diagrama que nós temos aqui, tá? Dentro do Arduino nós temos a porta lógica, que vai funcionar para mim como buffer. O buffer é só uma unidade de armazenamento lógico, então ele pega o bit que tiver ali e vai segurar aquele bit que está ali. Se é o 0, ele vai segurar o 0, se é o 1, ele segura o 1. Então o buffer ele é um armazenamento do ponto de vista aí de eletrônica, né? Ele guarda o sinal eletrônico que ele está aqui. Lembrando que o nosso sinal eletrônico ele é 0 volts para bit baixo e 5 volts aqui, né, tratando de Arduino 5 volts para o bit alto. Bit alto, bit baixo, valor de tensão associado a essas declarações. Nós estamos falando sobre isso desde o início do curso, né, lá no primeiro semestre, quando a gente começou aqui em programação sobre portas lógicas. Então lá nós definimos o que era um bit alto, lá nós definimos o que era um bit baixo. Vimos umas faixas de tensões que cada bit desse suporta. Bom, aqui não é diferente. O que eu tenho? Eu tenho, como eu estou trabalhando com tensões diferentes, eu tenho uma tensão de entrada, que é o Vin, pode ser 3.3 volts, pode ser 5 volts, pode ser 9 volts, pode ser 12 volts, não tem problema. A essa entrada de tensão, eu tenho associado um resistor. Para quê? Limitar a corrente. O resistor vai fazer isso, vai limitar a corrente. Após o resistor, eu tenho a minha saída de sinal lógico, então, seja 0 e 5 volts, que vai para mim, para esse buffer aqui ficar armazenado, é onde a gente pega, que é o que eu tenho a minha tensão de saída aqui, o Vout. Bom, quando a minha chave está aberta, ok? Quando a chave está aberta, eu não acionei a chave, qual é a tensão que eu vejo aqui em Vout? Vout é igual a quanto? Alguém consegue analisar esse diagrama e justificar para minha resposta? Quem se arrisca aí a dar uma explicação? Pode abrir o microfone, fica com vergonha não. Ninguém durma. Isso, Pedro, quando a chave está aberta, do jeito que está aí no circuito, quando a chave estiver aberta, qual é a tensão que eu vejo ali em Vout? Vout é igual a quanto? Sim, é isso mesmo. Quando a tensão, né? Quando a minha chave está aberta, a tensão que eu vejo é Vout é igual para mim, estou escrevendo aí no chat, a minha tensão de entrada, tá? Exatamente isso, não me interessa qual que é o valor, se é 3, se é 9, se é 12, se é 30 volts. Quando eu tenho um resistor pull-up e a chave está aberta, a tensão Vout é igual à tensão Vin. Por que que isso acontece? Alguém consegue explicar isso para mim? Isso vem lá de análise de circuitos elétricos, lá do primeiro ano, né? Por que que Vout é igual a Vin? Quem consegue explicar isso agora? Por que que Vout é igual a Vin? Não, essa não é a explicação, o Pedro. É justamente o que o Humberto está falando aí, porque eu não tenho queda de tensão.
Por que eu não vou ter queda de tensão? Porque o meu circuito está aberto, meu circuito está estando aberto, eu não tenho caminho para a corrente elétrica percorrer. Então a minha chave está aberta, não tem como passar corrente elétrica pelo resistor de pull-up. Então a tensão minha de entradas percorre o cabo, porque a tensão pode percorrer o cabo elétrico e chegar até o terminal da chave. Mas como a chave está aberta, a corrente elétrica não consegue passar. A corrente elétrica não circulando corrente elétrica pelo circuito, eu não tenho queda de tensão. Então por isso que o Vout é igual ao Vin, justamente ao fato que o Humberto colocou aqui muito bem colocado, que é o fato de não haver queda de tensão. Lembrem-se que queda de tensão está associado à circulação de corrente elétrica pelo circuito. A chave está aberta, não tem circulação de corrente, consequentemente não tem queda de tensão, tá? Bom, por outro lado, né, quando eu fecho a chave, tá? Lembra que a chave ela é só um terminal que abre e fecha. Então ele encostou, fechou, ele abriu, não tem circulação. Então quando a chave fecha, qual é o valor agora de Vout? Quando a chave fecha? Quando a chave fecha, o meu valor vai ser o GND, né? No caso aqui, que também é o nosso zero, é o que o Humberto está falando aí no chat. Então, quando a chave fecha, a chave não há queda de tensão na chave mecânica, nós não temos queda de tensão na chave, então ela torna-se para mim um cabo elétrico. Se esse cabo elétrico do lado de cá ele está conectado ao 0 volts, né? O GND, ele vai chegar nesse nó aonde está saindo aqui Vout, vai chegar para mim também o valor do GND que representa para mim o 0 volts, ok? Então essa é a lógica que eu tenho. Então minha chave aberta, eu tenho bit alto, 5 volts, né? No caso do Arduino. A minha chave fechada, eu tenho bit baixo, eu tenho 0 volts na minha chave. Essa é a lógica de funcionamento do circuito de proteção, desse circuito aí usando resistor pull-up. Por que eu preciso colocar um resistor, né, para fazer isso? Justamente para deixar com que o meu pino ele seja um pino ele tenha um nível lógico definido, tá? Quando eu coloco o resistor de pull-up, que no caso específico do Arduino, ele tem lá dentro da sua estrutura um resistor de 33 kΩ, tá? Que é o resistor de pull-up dele, que ele só quer medir a tensão, ele não quer saber de corrente. O meu nível lógico ele está definido. Quando a chave está aberta, eu sei que no pino 4 aqui, né, por exemplo, que foi o que foi configurado aqui para ser um pino, tá como uma entrada pull-up. A tensão que eu tenho nesse pino quando a chave não é pressionada é 5 volts. Quando a chave é pressionada, eu jogo no pino 4, 0 volts. Então tem toda aquela lógica que nós acabamos de analisar no circuito, só que acontecendo com o resistor de pull-up interno, aquele chipzinho do próprio Arduino. Se eu não tenho o resistor de pull-up, enquanto a minha chave lógica não é pressionada, a minha tensão no pino 4 ela está indefinida. Por que ela está indefinida? Eu não tenho 5 volts porque o meu pino de entrada não está conectado, né, ao D4 internamente, e o GND também não está colocado. Ou seja, eu não tenho 5 volts, eu não tenho 0 volts. Então qual é a tensão que está no pino 4? Não faço a mínima ideia, não tem como a gente definir, tá? Por quê? Porque justamente eu não tenho o pino, o resistor aqui na verdade, né, a ligação ali de pull-up, o resistor de pull-up. Bom, vamos entender esse circuito aqui agora no Tinkercad. Deixa eu mudar aqui rapidinho de
Janela. Olha, se alguém for falar comigo aqui no chat, abre o microfone. Eu não tô vendo o chat agora, ok? Não tô acompanhando o chat. Então pode abrir o microfone aí e interromper para você participar. Estão vendo a tela aí do Tinkercad? Deu certo o compartilhamento? Vocês estão pegando ela aí? Sim. Então, beleza. Então, vamos começar a fazer o circuito aqui do resistor PUAP para a gente poder analisar. Então, como a gente viu... Deixa eu puxar todos aqui que a gente já puxa esse trem uma vez. Bom, como a gente viu, eu preciso de um resistor e de uma chave para fazer aquele circuitinho PUAP. Vou pegar aqui uma fonte de 9 volts, está aqui também. Já vou deixar ela aqui. Vou até diminuir esse zoom um pouquinho. Beleza. Vou pegar um resistor e uma chave. Aqui, ó. Vou pegar o push button, que é um botãozinho só de pressão. Vou deixar ele aqui. Para a gente poder então fazer a ligação. E vou pegar o resistor. Então pronto. R aqui. Esse cara aqui já vou rotacionar ele. Pronto, 180 graus. A esse resistor que está aqui, ó, né? Dá um zoom aí. O resistor, ele está pegando o mesmo terminal. Fiquem atentos aí que ao usar uma chave do tipo push button, ela é uma chave que só funciona quando ela está pressionada. Ela tem o terminal 1A e ela tem o terminal 1B. Se é o terminal 1, esse terminal ele é curto-circuitado. Então você pode chegar com um sinal tanto no terminal 1B quanto no terminal 1A. O valor que você chegar ali de sinal, seja 0 ou 5 volts, ele vai estar nesses dois pinos aí da chave. Do outro lado, eu tenho ali então o terminal 2, que a gente tem o 2A e a gente tem o 2B. O 2A é conectado ao 2B. O 1A é conectado a 1B. E o 1A e o terminal 1 ao terminal 2, ele só é conectado quando esse botão ele é pressionado. Então, enquanto o botão estiver pressionado, terminal 1 está em curto com o terminal 2. Então, você fechou o contato. A chave está fechada. Soltou o botão, você abriu o circuito novamente. Coloquei um resistorzinho aqui de 1K só para manter tensão, não tem problema, podia ser qualquer valor. Resistor de 1K já está entrando para mim aqui no terminal 1B. Ok? Vou diminuir o zoom, vou puxar essa bateria aqui para baixo e já vou conectar a bateria nesses dois terminais que a gente tem aqui. Então já vou mudar aqui para preto e vou conectar o GND nessa linha de baixo e vou conectar Pera lá que eu estou fazendo coisa errada. E vou conectar agora o vermelho, que é o positivo, nessa malha. Então o meu protoboard está alimentado. O meu circuito eu vou fechar a malha, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho o terminal 2. O terminal 2 eu vou conectá-lo ao GND. Então o terminal 2 está conectado ao GND. O terminal 2 da minha chave. O terminal do resistor, então eu vou alimentar o resistor com os 9 volts, que é a minha bateria que eu estou utilizando ali, é uma bateria de 9 volts. Então o que acontece? Quando eu pressionar a chave, nesse momento meu circuito está aberto, né? Na hora que eu simular, eu tenho exatamente esse circuito agora montado. Eu tenho esse circuito. Estou chegando com 9 volts. Passei pelo resistor de pull-up. Passa pela chave, que é o push button que eu coloquei ali. E volta para o GND. Então eu construí esse circuito lá no Tinkercad. O que eu preciso para ter certeza disso? Colocar uma instrumentação aqui. Para que eu possa verificar esses valores de sinais lógicos. Então, vou pegar o multímetro, ok? Vou deixar o multímetro aqui do lado direito e vou fazer a conexão. Vou pegar aqui o verde mesmo, vou pegar o positivo, que é meu ponto de prova, e vou conectá-lo no protoboard aqui, onde nós temos
o ponto comum, né, que é onde está saindo ali o Vout, que é o nó entre o resistor e a chave. O segundo ponto aqui é só a minha referência, que é o GND. Então, eu vou conectar ele no GND aqui da bateria, que é a minha referência que eu tenho para o circuito. Então, vamos pôr isso aqui para simular. Ok? Vamos deixar ele simulando. O que eu estou vendo? Exatamente o que eu espero que ocorra quando eu acionar um circuito lá do tipo PUAP. Eu estou simulando agora o circuito. Não pressionei o botão. A tensão que eu tenho que ver ali é meu bit alto. Como eu estou usando uma bateria de 9 volts, ok? Como eu estou usando uma bateria de 9 volts, o meu bit, lógico, ele é de 9 volts. Ok? Tá certo. Quando eu pressionar a chave, o GND tem que passar pela chave e chegar nesse ponto. A queda de tensão de 9 volts vai ficar sobre o resistor. Porém, nesse ponto que eu estou medindo aqui, eu não vejo mais 9 volts. Eu tenho que ver quanto? 0 volts. Eu tenho que ver o bit baixo. Então, pressionei a chave e estou segurando a chave pressionada. O bit lógico que eu vejo ali é o 0. Então, soltei a chave, o meu bit volta para alto, porque eu saí ali de bit alto para bit baixo quando a chave é alterada. Isso, gente, é quando a gente está montando um circuito e esse circuito ele é todo discreto, né, com as pecinhas grandes, como a gente está vendo aqui. O que o Arduino faz? Por que você dá uma informação de código, ok? E ele consegue então ir lá no slide e conectar internamente a ele esse resistor que está dentro do encapsulamento do Arduino e conectar esse resistor aí de 33 kΩ, esse resistor de PUAP. Pelo seguinte fato, esse circuitinho que nós fizemos aqui, ele é alterado. Alterado de que maneira? Ele é alterado porque a chave manual ela é substituída por uma chave eletrônica. Então, eu vou fazer esse circuitinho aqui paralelo, ok? Ó, vou deixar o mesmo resistor, Ctrl C, Ctrl V. Vou colar esse resistor aqui, só para a gente ter uma coisa. E vou colocar uma chave eletrônica. Qual é a chave eletrônica? É um transistor. Então, vou pegar um transistor aqui do tipo N. Vou colocar essa chave eletrônica. Vou fazer a ligação da minha chave eletrônica. Qual chave eletrônica? Primeiro, eu sei que a entrada do resistor eu vou alimentar com o positivo, que é o que manda o circuito. Então, eu já vou pegar aqui os 5 volts e vou conectar aqui os 9 volts e já vou conectar isso no resistor. A saída da minha chave eletrônica, que no caso é o terceiro pino para esse componente, eu já vou conectar o GND. Ok? O que eu preciso fazer agora? Ligar e desligar essa chave eletronicamente. Para eu fazer isso, o uso de um transistor, né? Isso também. Por quê? Alguém tá com o microfone aberto aí. O microfone tá ligado? Não. Mas ali. Camille. Ai, desculpa, meu irmão ligou meu microfone, foi mal. Tá bom. Bom, então o transistor tá aqui. Vou entrar agora fazer o acionamento do transistor. Para fazer o acionamento do transistor, é um acionamento feito com corrente elétrica. Se você coloca um pouquinho de corrente elétrica nesse pino do meio, ele liga a chave. Você tira a corrente elétrica, a chave abre. Tá? Então agora eu faço um acionamento eletrônico da chave. Então vou copiar de novo o resistor, Ctrl C, Ctrl V. Vou só rotacionar ele. Já rotacionei. E estou conectando no pino do meio esse segundo resistor. O segundo resistor que chega no pino do meio é o meu comando, tá? É o que eu estou comandando. Então, vou pegar um cabinho aqui qualquer, vou pegar um cabinho laranja aqui, é o meu sinal de comando. Então, se eu jogo
Se eu não jogo corrente elétrica, porque eu estou jogando, eu conectei esse resistor ao GND, então eu não estou jogando corrente elétrica, eu não estou fechando o circuito ali com o positivo, não tem como a corrente elétrica circular aqui. Estou jogando zero para ele, não vai chegar corrente nenhuma. Só para a gente ter certeza, vou copiar também o multímetro, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar o multímetro para medir o outro circuito. O que eu preciso fazer? Vamos puxar ele aqui para cima. Opa! Aqui para cima. E vamos fazer as conexões. Então, eu vou pegar o pino de referência e vou ligar na minha referência. Que aqui é o ponto em que eu tenho GND. Então, isso aqui é GND para mim, a referência. Estou em comum aqui com a bateria. Esse segundo pino é o que eu quero medir. Eu quero medir aonde? Eu quero medir antes na junção do meu primeiro resistor. Então, vou pegar ele. Ixi, mas esse aqui deu ruim. Vou trazer aqui em cima e vou trazer ele cá embaixo, ó. Nessa linha. Só pra gente ver, vou colocar isso aqui de azul. Então, essa linha em azul... Deixa eu ver se ela fica melhor aqui embaixo, ó. A linha em azul é o meu ponto de prova para eu medir a tensão. Qual tensão? A tensão no nó entre o resistor e a chave. O resistor de entrada é esse aqui é o resistor de pull-up, aqui está a chave. Desse modo aqui a minha chave está aberta. Então, em ambos os multímetros, eu tenho que ver a tensão de 9 volts. Tá aí. Pus a simulação para acontecer em ambos circuitos, tá? Eu tenho, então, 9 volts. O que eu vou fazer agora? Vou mudar o meu sinal lógico, tá? Tô testando a coisa aqui. Mudar o sinal lógico significa que eu vou trocar ele de bit baixo para bit alto. Então, é só eu mudar essa conexão desse cabinho. Em vez de eu jogar 0 volts como eu estava jogando, eu agora vou jogar 9 volts aqui. Estou jogando bit alto na entrada da minha chave eletrônica. O que vai acontecer para mim? Se eu jogo bit alto para ligar a chave, o que eu vou estar vendo ali de sinal lógico, se eu liguei a chave, ou seja, eu pressionei a chave, eu tenho que ver 0 volts ali em cima. Faço a simulação. E quanto que eu estou vendo de tensão lá em cima? 6 milivolts. 6 milivolts do ponto de vista de lógico é 0 volts. Eu tenho bit baixo. Lembrando que até 0,7 volts, ou seja, 700 milivolts, o microprocessador entende como bit baixo. Então tá aí, ó. Se eu faço a troca aqui, não sei se vai ser possível fazer essa troca com ele funcionando, mas se a gente troca essa chave, eu tenho tanto de um lado quanto do outro bit baixo. A chave está pressionada, soltei a chave 9 volts. Aqui a minha chave está continuamente pressionada, porque agora ela é eletrônica e ela está conectada via cabo, que o positivo está acionando para minha chave eletrônica. É isso, tá, que o Arduino faz internamente. Então, como que você faz o acionamento daquele resistor que está lá dentro? Ele tem essas chaves eletrônicas que são transistor. Então, dentro do Arduino nós temos esse encapsulamento preto. Lógico que a gente não tem outro encapsulamento preto lá dentro, mas a gente tem esse elemento implementado lá dentro do... desenhado no silício, né, do Arduino, do microcontrolador, e ele consegue fazer esse chaveamento automático aí entre um e outro componente, ok? Bom, então é isso daí. Pergunta: alguém tem dúvida sobre o funcionamento de um circuito pull-up, desses resistores pull-up? Alguma dúvida? Alguém não entendeu a simulação? Está na hora de falar. Aqui, veja, nós vimos dois tipos de circuito. Eu vi esse acionamento com chave manual, eu vi esse acionamento com chave eletrônica. Ok? Deixa eu ver que alguém mandou dúvida aqui no chat. Bom, a Sara só respondeu que não. Pedro, por que a corrente não? Primeiro, não é corrente, nós estamos medindo ali tensão. Então, por que a tensão não é 0 pelo transistor?
Porque acaba que você tem um efeito desse resistor aqui, ó. Vou até mudar o valor desse resistor. Se você diminui ele aqui, por exemplo, para 10, tá? Pus ele agora só como 10 ohms. Se você ver lá, ó, ele vai só diminuindo esse valor ali de milivolts. Ele vai aproximando de zero. Mas porque agora você já começa a ter essa divisão de tensão entre o resistor de entrada e o resistor de acionamento. Então, por isso, como você tem agora um divisor de tensão e você não está zerando esse resistor de acionamento, você vai ter uma quedinha de tensão sobre ele. Então, por isso que a gente vê essa tensão residual aqui na chave. Ficou claro, Pedro? Beleza. Alguma outra dúvida? Além da do Pedro? Tranquilo, tranquilo. Então, beleza. Então, vou fechar aqui o Tinkercad, que foi o que eu mostrei, e vou voltar para o slide. Bom, para a gente fechar, então, nós vimos isso, vemos os exemplos. Além do resistor de pull-up, eu posso ter o resistor pull-down, tá? O que muda? Só muda a posição da chave no circuito. No resistor pull-up, a chave está entre o GND, o 0 volts, e o resistor. No resistor pull-down, a chave fica entre a tensão de alimentação e o resistor. Então é isso que muda. Na verdade, você inverte a posição da chave com o resistor. Os dois trocam de posição. Quando você faz isso, você muda a lógica que você está saindo. Lembrando que se você tem uma chave e essa chave não está conectada ao resistor, que deve estar conectada ao GND, ao 0 volts, você fica com um nível lógico indefinido. Você não sabe se aquilo ali é 0, você não sabe se aquilo ali é 5 volts, você não tem como falar. Ele vai provavelmente pegar o ruído do ambiente. Então ele vai ficar dando um sinal de tensão que vai ficar oscilando ali em torno de determinado valor. O que muda? Em vez de eu sair sempre com nível lógico alto, como eu saio no resistor pull-up, eu sempre saio com nível lógico baixo. Por quê? Minha chave está aberta, eu não pressionei a chave. O que acontece? Não tenho circulação de corrente elétrica, então a tensão que eu tenho nesse ponto aqui é quem? É a tensão do GND, que é o 0 volts. Quando a chave é pressionada, isso vira para mim, então, um cabo elétrico. Eu não tenho resistência nenhuma nessa chave mecânica. Os 5 volts passa pela chave e alcança, então, o primeiro terminal do resistor. Então, antes de passar pelo resistor, eu tenho 5 volts. Assim que a corrente elétrica passa pelo resistor, ocorre então a queda de tensão, que para esse caso aqui a queda de tensão vai ser o próprio 5 volts, ok? Então a única diferença é essa, é inverter ali, né, trocar a posição entre o resistor e a chave de acionamento do circuito. Com isso você sai de um circuito pull-up e vem para um circuito pull-down. No pull-up eu sempre tenho, né, uma vez que a chave não está acionada, eu tenho 5 volts. Com chave acionada, eu tenho 0 volts. Contrariamente, no resistor, quando eu tenho um circuito e esse circuito usa resistor do tipo pull-down, eu sempre tenho nível lógico 0. Uma vez que a chave é então acionada, meu nível lógico muda para 5 volts. Tá bom? No caso aqui do Arduino. Bom, sobre a parte de circuito, tranquilo? Podemos encerrar aqui e passar para a parte de aviso, discussão e de data de trabalho? Desculpa. Oi, Yasmin, eu não tinha visto sua pergunta aqui. Eu passei batido aqui no chat. Espera aí que eu vou te responder. Deixa eu abrir ela aqui. Ô Yasmin,
Respondendo sua pergunta, para fazer o isolamento eletrônico do circuito do trabalho que você quer que use algum componente específico aí do Tinkercad, qualquer optoacoplador. Se você for lá no Tinkercad, eu acho que o optoacoplador que ele tem ali, deixa eu ver qual é. Ele tem o 4N35, então a única opção que você tem para utilizar é o 4N35 para fazer esse isolamento eletrônico. Ok, Yasmin? Beleza, então deixa eu voltar para o slide. Eu acho que ninguém mais tem pergunta. Eu cheguei aqui no final do chat, tranquilo. Bom, então vamos lá. Comentários aí sobre trabalhos. Pessoal, primeira coisa, nós temos uma atividade marcada aí que é esse acionamento do servo motor, que está marcada aí para ser entregue, se eu não me engano, dia 28/11, que é o próximo domingo. Parece que vocês estão apertados aí, semana que vem é semana de estudos autônomos. Ok, veja bem, tá? Bem claro mesmo, todos aqui a aula está sendo gravada. Para mim não tem problema eu fazer o adiamento da atividade. Contudo, tenham ciências que essa semana eu vou passar a segunda atividade. O nosso bimestre, tá? Ele vence dia 11/12. Então, o terceiro bimestre acaba dia 11/12. Até 11/12 eu tenho que distribuir esses 20 pontos para vocês. A atividade do dia 28 vale 10. Eu vou dar mais outra atividade valendo 10 pontos. Posso colocar a data de entrega das duas atividades para o dia 11/12. Para mim não vai fazer diferença. Mas vocês terão duas atividades, tá? De laboratório de programação, de laboratório de introdução robótica, para entregar no último dia do bimestre. Para mim não tem problema. É vocês que vão ter que gerenciar o tempo. Ô Sara, não, esses trabalhos aqui no Tinkercad, eles ainda são de dupla. O trabalho lá do eBoots que vai ser de trio. Todas as atividades do eBoots que eles passam lá mesmo vai ser de trio? Isso, as atividades do eBoots serão de trio. As atividades aqui do Tinkercad, por enquanto, elas são de duplas. Ô Yuri, você tá fazendo o trabalho em grupo, você participa da programação e deixa a simulação com a turma aí. Então, às vezes, roda como é de trio, não precisa rodar no seu computador. Você faz uma videochamada, faz a programação por compartilhamento de tela e simula no computador de outra pessoa. Ok? Eu acho que dá para controlar desse jeito sem exigir do seu computador. Certo, Yuri? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Todos, tá? Prestem atenção. Todos estão cientes dessa alteração de datas? Todos estão sabendo que depois não tem como mais o Lucas adiar trabalho? Eu vou adiar o trabalho do dia 28 para o dia 11, mas essa semana... Ô Samuel, é só você terminar ela e enviar antes. Você não precisa esperar o último dia. Você terminou a atividade, ela já vai estar aberta no Teams. É só você entregar e ficar livre dela, passar para outra. Eu não posso... E outra, eu não posso marcar a entrega de atividade na semana de estudos autônomos. Se eu marcar a atividade para a semana de estudos autônomos, entrega, atividade avaliativa, aí eu saio da regra. Aí quem leva prejuízo sou eu. Então eu não posso marcar a entrega para a semana que vem. Compreendeu, meu caro? Então o que eu vou fazer? Eu deixo a atividade marcada, alterada para o dia 11. Quem conseguir terminar antes, entrega. Quem não conseguir terminar, tem até o dia 11/12, né, 11 de dezembro, para terminar. Mas lembre-se que são duas atividades feitas no máximo em dupla, tá? Não tem atividade de trio aqui ainda. A atividade de trio só quando a gente for pro eBoots. Bom,
Sobre o curso WeBoots, vamos ter atividade avaliativa no eBoot. O curso no eBoots está valendo nota no quarto bimestre. Dos 43 alunos matriculados aqui em Laboratório de Programação Aplicada, Laboratório de Introdução Robótica, apenas 17 alunos se inscreveram no curso, tá? Então, eu tenho aí, vamos falar 20, eu tenho 26 pessoas perdendo nota porque não se inscreveram no curso. Veja, você fez o curso do eBoots que está sendo ofertado, você vai ter nota. É fazer o curso e pegar o certificado. Entre em contato, tá, Sara? Entre em contato ou faz a inscrição novamente. O link tá aqui, ó. A inscrição foi reaberta, tá? Então, por isso a inscrição foi reaberta, mas o prazo final é amanhã. Então, desses 23 alunos aí que não se inscreveram, vão ter que inscrever. O link correto tá nesse slide aqui, ó. Já vou subir lá para o Siga. Clicou no botão, você já vai para o Google Forms para poder fazer a inscrição. Então, fiquem cientes, tá? Que o certificado de conclusão do curso valerá nota no quarto bimestre. Quem não apresentar, tá, o certificado de conclusão vai perder ponto no quarto bimestre. A inscrição do curso termina amanhã. Então, os 26 alunos que ainda não se inscreveram, se não inscrever, saiba que o quarto bimestre não vai valer 30 pontos. Ele vai valer menos nota. Tranquilo? É o último recado que eu estou dando sobre isso, porque eu já falei. Você pensa, 43, 17 se inscreveram, tá faltando mais da metade da turma para se inscrever. Tá? Então, façam um favor aí, corre isso daí rapidão. O link correto de inscrição, eu não sei se é esse que está aí, que o Caio mandou. Esse foi o link de inscrição da primeira etapa. O link de inscrição da segunda etapa está aqui, dessa segunda bateria de inscrição, está disponível aqui no link. Eu não sei se é o mesmo, tá? Então, tira o link aqui do meu slide. Eu não sei se o pessoal vai buscar nesse Google Forms que o Caio mandou. Ô Lucas, nesse aqui tá mostrando a data do período de inscrição de dia 22 até o dia 24, então deve dar certo. Ah, não, então beleza. Então aí, ó, o Caio já até compartilhou, porque eu não abri ele aqui não, Caio. Valeu. Beleza, por nada. Então, façam, por favor, a inscrição para vocês não perderem nota do quarto bimestre. Tem gente que tá andando na tábua da beirada, tá andando na média. Se já começar o quarto bimestre 100 pontos, perdendo ponto porque não fez curso, complica a vida de algumas pessoas aí, tá bom? Bom, no mais é isso. Pergunta, vocês querem que eu cancele a aula, o encontro síncrono de quinta-feira, para vocês poderem iniciar as atividades? Eu não preciso dar conteúdo para a próxima atividade. Vocês querem cancelar o próximo encontro síncrono de laboratório de introdução à robótica, aula de quinta-feira? Todos aí estão de acordo? Vamos cancelar essa aula daí. Cancelar do ponto de vista que vocês têm 2 trabalhos meus para fazer. Então, eu estou disponibilizando essa aula para desenvolvimento desse trabalho. Ok? O cancelamento é nessa condição. Vocês têm que aproveitar o horário aí para desenvolver as minhas atividades. Beleza, então. Pessoal, então boa semana a todos aí, bom resto de semana. Eu vou encerrar a aula aqui que nós já estamos passando do horário. Espero vocês aí então após semana de estudos autônomos. Essa semana agora, quinta-feira, eu libero vocês aí para poder exporem essas atividades em dia. Tranquilo? Um abraço a todos, boa semana. Bom descanso aí também para todo mundo. Se precisar de algum auxílio, entre em contato comigo aí por chat ou por e-mail. Eu tento auxiliá-los aí durante a semana de estudos autônomos, ok? Um abraço, boa semana para todos.